Dia 4 de julho, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Não olhe para trás. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. É muito comum iniciar um projeto plano ou propósito e acabar abandonando-o no meio do caminho, desde coisas simples, como fazer uma dieta, frequentar uma academia, até complexas, como cursar uma faculdade, investir na carreira profissional ou em um relacionamento. Muitas vezes, paramos no meio e desistimos antes de cumprir a meta, o propósito, aquilo que foi traçado para mudar a nossa vida. Talvez você tenha traçado metas para este ano e, já passado um semestre, elas não foram cumpridas. Talvez você tenha prometido algo a alguém e não cumpriu. É necessário refletir sobre como está a nossa caminhada. Estamos focados ou desistimos? Ouso dizer que todos estamos focados em algo, mas nem sempre naquele que é a força motriz de todas as coisas, Deus. Toda vez que perdemos o foco naquilo que Deus tem para nós, acabamos nos tornando mais vulneráveis às forças opostas, que nos levarão cada vez mais longe do propósito, como um barco que se equivoca na rota e cada vez mais se afasta de seu destino. Manter o foco requer disciplina e preparo, pois assim como um atleta se prepara treinando, se alimentando corretamente e guardando energias nos momentos de oportunidades, nós devemos também nos preparar e nos organizar para a nossa empreitada. Estudar a palavra, meditar nela e orar são fundamentais na nossa rotina diária para que não sejamos acometidos pelo desânimo, pela fadiga ou pelo cansaço, e assim avancemos firmes e fortes na corrida em direção a Cristo. Hoje é um ótimo dia para você alinhar o seu coração ao coração de Deus. Repense a sua agenda. Pare por um minuto e avalie a quem ou a que você está dedicando maior atenção. A frase de hoje é que sejamos sempre renovados pela esperança, a fim de que nunca falte visão de fé e confiança para recomeçar a nossa caminhada. Lendo mais uma vez a frase de hoje, que sejamos sempre renovados pela esperança, a fim de que nunca falte visão de fé e confiança para recomeçar a nossa caminhada. Hoje é o dia 185 de 365. A leitura bíblica de hoje é Jó, capítulo 6, e a palavra-chave de hoje é foco. Qual é o foco que você tem dado na sua vida? Que hoje você possa lembrar de não olhar para trás. Você recebeu Jesus na sua vida e quando você começou a caminhada com Jesus, você experimentou a presença dele na sua vida. Mas essa comunhão, essa presença de Jesus na sua vida permanece de acordo com quanto tempo você dedica nesse relacionamento. Da mesma forma que quanto mais você dá atenção para uma pessoa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos,
para o seu trabalho, você vai sabendo mais a respeito daquela pessoa ou a respeito daquela área da sua vida. Quando estamos doentes, começamos a prestar muita atenção na saúde, naquele ponto da nossa doença e vamos aprendendo bastante sobre aquele assunto, porque aquele assunto está naquele momento gerando preocupação. Da mesma forma, quando nos focamos no relacionamento com Deus, vamos conhecendo mais a respeito dele e entendendo o propósito dele. Muitas pessoas se perdem nos seus relacionamentos, na sua carreira, nas suas finanças, ficam ansiosas, com tristeza, às vezes mergulham em depressão e depois elas pensam: como que eu caí nessa situação? E muitas vezes as quedas acontecem porque esquecemos de focar em Deus. Quando estamos focados primeiramente em Deus, Ele nos mostra o seu propósito, Ele direciona para a ação certa, para o caminho certo, para o lugar em que Ele reservou para você. Então, não olhe para trás. As coisas que você já deixou para trás, deixe para trás amizades, a bebida, a pornografia, o cigarro, a maledicência, a fofoca, a mentira, a perversidade, a língua fraudulenta que apresenta calúnia, que fala mal a respeito do próximo, deixe todas essas coisas para trás. Também deixe as amizades para trás. Convide os antigos amigos para que venham para a luz, mas se eles decidirem permanecer onde estão, então prossiga você para a luz. Continue avante sempre com Jesus. É Ele que mostra o propósito. E se você está perdido, perdida, sem saber para onde ir, confie em Deus, foque em Deus. Não olhe para trás, coloque o seu foco em Deus. É nele que está a sua esperança, é nele que está o propósito para o qual você foi criado, você foi criada. Deus tem o propósito para a sua vida e é nele, e somente nele, que você encontra o propósito que ele preparou para você. E lendo aqui mais uma vez esse versículo que abriu a mensagem de hoje, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não olhe para trás. Para ser apto para estar no reino de Deus, é preciso olhar para frente, prosseguir, avançar. E se Deus já colocou uma missão, um trabalho na sua mão, e você está pensando em desistir, não desista. Você que é mãe, continue com a mão no arado, mostrando a revelação de Jesus para os seus filhos. Pode ser que eles estejam resistentes à palavra que você tem pregado, mas o Espírito Santo está agindo no silêncio. Pode parecer que você tem falado e o seu filho, a sua filha não tem escutado, mas o Espírito Santo, ele está agindo. Continue falando. As suas palavras são sementes que entram no coração pouco a pouco e no tempo certo germinarão e você verá a transformação na vida do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus filhos. Fale a respeito do amor de Deus, não olhe para trás, não desanime, não desista,
Continue falando, porque o Senhor convencerá e completará a obra e você glorificará ao Senhor. Creia nisso. Não olhe para trás, mantenha o foco, prossiga avante. Ainda que pareça escuro o caminho, o Senhor está à sua frente. Siga na luz, sempre avante para a glória de Jesus. Você se alegrará e contará o testemunho com certeza. Amém. Agora eu faço um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Deus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus para que ele morresse na cruz, para que pelo sangue dele toda a humanidade recebesse o perdão dos seus pecados. Então aqui na tela está a oração de confissão. Você pode pausar o vídeo, ligar o seu pensamento com Deus e ter o seu momento com Deus. Faça essa oração e peça a Deus que Ele esteja com você. Nessa oração, você vai pedir que Jesus seja o Senhor da sua vida, aquele que vai liderar você a partir de hoje, e que Ele seja o seu Salvador. Você vai pedir que Ele perdoe os seus pecados. Jesus nos salva dos nossos pecados. Por isso que você vai chamá-lo como seu Salvador. E com isso, você vai receber o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando em você. O Espírito Santo vai guiar você até o céu. Quando você fizer essa oração, você vai perceber, quanto mais você falar com Deus e orar, que Deus vai falar com você. Você pode pensar hoje, como que Deus fala? Ele fala no seu coração. Você vai saber que Deus está falando com você. No começo, você vai ficar pensando, meu Deus, eu achava que era algo da minha cabeça, mas eu ouvi dentro de mim essa voz dizendo, faça isso. E realmente era o Espírito Santo falando comigo. E por último, quando você fizer essa oração, o seu nome vai ser escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é o registro de nascimento no céu. Quando uma criança nasce, ela recebe um nome no cartório, no registro de nascimento. Quando você aceita Jesus, você nasce para o reino dos céus, para o reino de Deus. O seu nome é registrado no livro da vida. E procure depois uma igreja que prega que somente Jesus salva. Participe dos estudos da Bíblia. É conhecendo a Bíblia que você vai conhecer a Deus. Então, pause esse vídeo, ligue o seu pensamento e seu coração com Deus, pause esse vídeo e faça essa oração que está aqui na tela e caminhe em direção a Deus e a Jesus, tendo o Espírito Santo na sua vida para sempre.